Bom dia, queridos alunos, boa tarde para aqueles que estudam à tarde. Hoje nós vamos falar de um povo que vem sendo estudado e tem fascinado muitos há séculos, não é? É o Egito. E eu tenho certeza que vocês vão aprender direitinho, né? Porque eu sei que vocês são inteligentes, com a ajuda dos papais, nas leituras, nos exercícios, e aquilo que não der para alcançar, não deixa de entrar em contato comigo pelo e-mail deixado no final da aula, tá bom? Então vamos lá. Todos nós morremos de curiosidade, né, de conhecer o Egito, os mistérios que envolve. Quando eu passei o vídeo da Mesopotâmia, vocês perceberam, né, que lá tem algumas histórias bem estranhas acerca dos faraós, das esfinges, das pirâmides, não é? Mas a gente fica com vontade, né, de ir pessoalmente conhecer essas coisas, de saber como realmente viviam os faraós e compartilhar essa inteligência deles. Lembra quando eu falei da mumificação, né, que eles preparavam o corpo com algumas produtos medicinais, algumas fórmulas, que esse corpo ficava preservado muito tempo. Por que será que eles preservavam esse corpo? A gente vai aprender tudo nessa aula, tá bom? Pegue seu caderno, pegue seu livrinho também e deixe aberto lá no capítulo 5. O Egito foi uma das principais civilizações da antiguidade. Ele nos deixou uma produção cultural riquíssima. Pinturas, relevos, esculturas, anotações nas paredes das ruínas, dos palácios, das pirâmides, das mastabas, que a gente vai ver já já o que é. Os egípcios eram grandes conhecedores da matemática, da astronomia, medicina, principalmente da medicina, por causa daquela situação que eu já lhe falei ainda há pouco. Engenharia, arquitetura nem se fala, né? Até hoje há dúvida de como eles construíram aquelas pirâmides tão altas, né? Nas artes, nós vamos ver tudo isso. Bom, vamos começar pela localização, né, geográfica do Egito. Ele está situado ao nordeste da África, como você vê aqui no mapinha, e ele fica entre dois grandes desertos, o da Líbia e o da Arábia, isso mesmo. O Egito, ele possui um território estreito, né, e comprido, o Egito Antigo, e compreendia duas grandes regiões, o Alto Egito, que é a região do Vale, e o Baixo Egito, que é a região do Delta do Nilo. A região do Vale é onde o rio nasce, né? E o Delta é onde ele desemboca. Tem uma setinha aí, né? Se você perceber, ao redor desse rio aí, que você já sabe qual é, né? Tinham várias populaçõezinhas, né? Você vai encontrar homens na pecuária, né? Com animais, pirâmides, centros comerciais, né? E como foi que se organizou essas pessoas ao redor do rio? Nós já falamos da importância da água, dos rios na Idade Antiga, né? Os povos que eram nômades, eles se tornavam sedentários porque eles corriam, né? E se localizavam próximo às águas, porque essas águas iam ser muito importantes para a organização da agricultura, da vida como um todo. E ao redor do Nilo foi se formando essas pequenas aldeias, né? No próximo slide você vê, que eram conhecidas como os nomos, né? Esses nomos, eles eram organizados e eles tinham um líder. O líder deles era conhecido como nomarca. Então, como aconteceu essa unificação, né? Eram várias aldeias, eram vários nomes. Então, como aconteceu? Você está vendo aí no esquemazinho, né? Primeiro se formou os nomos, depois houve conflitos entre esses nomos, talvez um quisesse se opor, né, e sobrepor diante do outro. E esses dois grupos de nomos,
né, deu origem à formação do Alto Egito e do Baixo Egito. Novamente, eles entraram em conflito, esses dois grandes grupos, e se dividiram entre Alto e Baixo Egito. Nemé, ou Nemés, como tem no livro de vocês, concluiu e terminou com esses conflitos, unificando o Alto e o Baixo Egito. No próximo slide, você vai ver essa divisão. Olha aí, Baixo Egito, ao contrário do que a gente pensa, fica no alto. E o Alto Egito fica no baixo. Era aqueles nomarcas que se reuniam, né, no sul para baixo, o Alto Egito, e aqueles nomarcas que se reuniram com seus nomos no Baixo Egito. E observa aí que o líder do Baixo Egito, ele tem uma coroa vermelha, e o líder do Alto Egito tem uma coroa branca. Então, quando se deu essa unificação, essas duas coroas se uniram e formou um só Egito, o Alto e Baixo Egito junto, com uma coroa só, branca e vermelha. Não coloquei aqui, mas depois da unificação, quando o Egito entrava em guerra, ele usava uma coroa azul. Esses fatos da unificação, né, nós encontramos, os historiadores encontraram na Pedra da União, essa fonte histórica que vem talhada nela a figura do faraó usando essas coroas. Agora a gente vai falar um pouquinho da importância desse rio, né? O historiador Heródoto, um dos primeiros historiadores, ele é dono dessa frase reconhecida: o Egito é um presente do rio Nilo. Ou seja, o Egito só passou a existir e prosperar porque o rio deu essas condições a eles. É claro que o homem, com a inteligência que Deus deu a ele, né, ele usava a água do rio para a agricultura, para o transporte, para beber, não é? Então, uma técnica que eles usavam para a agricultura, eles utilizavam as cheias do rio Nilo, né? E quando essas cheias vazavam, quando o rio ficava baixo, ficava ao redor um humus, uma terra muito fértil. E ali eles praticavam alguma cultura, alguma agricultura, de acordo com o tempo das cheias e das vazantes do rio. O rio Nilo também, ele tinha um caráter místico, religioso. Para eles, o rio Nilo era um tipo de um deus, né? Tanto que, quando eles encontravam alguém morto dentro do rio, essa pessoa que havia morrido afogado no rio, ela tinha um enterro, um funeral muito bonito, mesmo que essa pessoa fosse um indulgente, fosse alguém que não tivesse dinheiro nenhum. E naquela época, ter um funeral bonito, cheio de todas o seu corpo mumificado, era difícil demais, era muito caro. Mas porque ele foi encontrado dentro do rio Nilo, aí já era diferente a condição dessa pessoa. No livrinho de vocês, lá na página 71, a partir da 71, vocês vão encontrar a história política do Egito, a divisão política da história do Egito. E vocês vão encontrar 3 períodos: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Cada um desse período tem algumas coisas, alguns fatos que marcaram esses períodos. A gente vai começar agora com o Antigo Império. O Antigo Império, ele é marcado por vários acontecimentos importantes, com certeza. Mas 2 coisas que aconteceram, né, que realmente marcam esse período, que foi a própria unificação, que a gente já falou lá anteriormente, né, que foi no Antigo Império, quando
aconteceu aquela união dos nomos do Alto Egito com os nomos do Baixo Egito, Nemé se tornou o primeiro faraó do Egito. Ou seja, essa unificação aconteceu nesse primeiro período da história do Antigo Império. A outra questão importante foi que nesse período aconteceram as construções das pirâmides, né? As três mais importantes feitas no deserto de Gizé, né? Que, como vocês veem aí, a pirâmide de Quéopes, Quéfren e Miquerinos. Essas pirâmides foram feitas por faraós. E uma das razões para que essas pirâmides fossem construídas é que cada faraó queria mostrar o seu poder. Então, quanto mais opulente o seu legado, o seu governo, os outros iriam conhecê-los. Quanto mais alta, quanto maior, né, a pirâmide, esse faraó seria adorado, seria respeitado. Então, por isso que as construções do Egito, elas são sempre muito grandes, né? Tem a esfinge, tem várias que são imensas. E há uma questão que nós não sabemos direito, né? Como que esses egípcios construíam essas pirâmides, né? Se você for ver algum documentário, os historiadores procuram explicar, os arquitetos, né, procuram explicar. Mas, de fato, ainda existe um mistério na construção dessas pirâmides. Agora vamos passar para o Médio Império. No Médio Império, os egípcios eles vão atingir um apogeu econômico. Eles vão ficar muito bem economicamente, né? E eles vão conquistar a África nesse período. E ao mesmo tempo que eles conseguiram ficar bem economicamente ao ponto de se expandirem, de se crescerem, eles vão sofrer uma invasão muito forte dos Hicsos, que era um povo muito bem preparado belicamente, assim, com instrumentos, armas próprios para a guerra, além de ter o cavalo ainda para lutar contra os seus adversários. Essa guerra contra essa invasão, na verdade, dos Hicsos, ela vai acontecer entre o período do Médio Império e o Novo Império. E essa invasão, ela se dá no mesmo período em que José foi levado ao Egito. Aquela historinha que a gente vê lá na Bíblia. Essa história onde o Egito, né, teve muito bem economicamente e o restante das civilizações existentes na época foram ao Egito pegar alimento, não é uma história narrada e registrada apenas só na Bíblia. Foi nesse período que os Hicsos eles foram ao Egito, né, pegar também esses alimentos, porque havia muita falta de alimentos ao redor, né, do Egito. E os Hicsos eram um desses povos. E eles foram ao Egito e não só comprar alimento, mas como pegar a força, né, invadir. E nesse período também o apogeu da cultura, né, com a expansão do Egito, eles vão entrar em contato com outros povos, com outras culturas, desenvolver técnicas de pintura, de escultura. Na arte, nos desenhos, nas pinturas deles, eles não estavam preocupados em mostrar cada parte do corpo pelo ângulo mais representativo, melhor, né, para que a pessoa entendesse. Eles não estavam preocupados com técnicas, né, como hoje em dia, as perspectivas, a proporção, né,
entre uma figura e outra, você vai encontrar às vezes o faraó imenso e o povo bem pequenininho, né? Eles que estavam preocupados em mostrar a importância do faraó em relação ao povo. Então, eles não estavam preocupados com o ponto de vista do autor da obra. Isso se chamava lei da frontalidade, né? E vai aparecer em quase todas as pinturas que eles fazem. Inclusive, observem que eles tinham o hábito de desenhar os olhos e os ombros das pessoas sempre para frente de quem estava olhando, do observador. Mesmo que os pés e a cabeça estejam de lado, estejam de perfil, né? Fica bem esquisito, né? Agora vamos caminhando para o Novo Império, né? No Novo Império vai acontecer também alguns fatos que marcam nesse período. E um deles é a própria expulsão dos Ixos. Lembra que os Ixos haviam invadido, né, em busca de alimento, de riqueza no Médio Império e agora eles vão ser expulsos do Egito, né? As grandes expansões territoriais continuam, o Egito continua se expandindo, né? E há uma grande reforma do faraó Akenaton. Esse faraó, ele vai impor um monoteísmo nessa época. Nós já sabemos que as religiões das civilizações na antiguidade eram, na sua grande maioria, politeístas, não é? A gente viu que só os hebreus eram monoteístas, mas o Egito ele vai se tornar monoteísta nesse período aí do Novo Império. Akenaton, que era o faraó que organizou, que fez esse monoteísmo, ele e a sua mulher, Nefertiti, queriam destruir, na verdade por um tempo destruíram, um arsenal de 2.000, mais ou menos, deuses, né? E aí colocaram no lugar desses 2.000 apenas um, que era Atom, ou seja, era o Deus Sol. Então todos deveriam adorar a esse único Deus Sol. E assim, por que eles, o que estava por trás desse monoteísmo? Né? Quando se tinha vários deuses, havia uma descentralização, não só na religião, mas na liderança, no governo, né, do país, do Egito. Com essa unificação, eles conseguiriam unir o povo todo ao redor de uma única liderança, tanto religiosa como política. Ou seja, o faraó era representante desse grande deus Atom, que criou e que fez todas as outras coisas. Então, se o povo adorasse apenas um deus e um só líder político, o povo iria ficar mais unificado e mais unido. Pela primeira vez, não existia mais aquelas imagens, né, com aparência humana e de animais, né, o antroposomorfismo. Agora, essas imagens eram substituídas pela figura de um sol, que você vai encontrar, às vezes, nas coroas dos faraós e em quadros, não é? Muito bem, agora vamos falar um pouquinho dessa sociedade, né? Como que estava a pirâmide social dessa sociedade. É claro, você já deve ter lido, né, que quem mandava, quem estava no topo dessa pirâmide era o faraó. Isso mesmo, faraó e a sua família. Abaixo do faraó vinham os nobres, os sacerdotes e os escribas. E também o exército, né? O soldado. Eles ficavam nessa parte grande da pirâmide social. Abaixo tinha os artesãos, né? Os camponeses e os escravos. Eles estavam na base da pirâmide. O que é que isso significa? Nós já conversamos isso. Significa que eles, né, sustentavam a economia
daquela civilização. Se não tivesse esses trabalhadores, essa força de trabalho, o Egito não seria tão grande quanto ele ficou, né, nessa época. Dentre essas classes sociais que faziam parte da sociedade egípcia, nós vamos destacar a figura dos escribas, né? Quem eram esses escribas? Eles tinham um grande prestígio na sociedade egípcia, né? Eles possuíam um cargo muito elevado. Qual era a função deles? Eles eram os poucos únicos, né, que sabiam ler e escrever. Então, essa figura é importante porque eles iriam registrar as guerras, o cotidiano, né? Através deles é que foram reproduzidos, achados, né? Agora na modernidade, pergaminhos contando de como que eles viviam lá. Então, eles são os responsáveis pelas fontes históricas, às vezes as únicas que nós temos acerca do Egito Antigo. Eles desenvolveram a escrita egípcia, né? A primeira escrita egípcia dos sinais, né? Os hieróglifos, e ela é mais conhecida hoje. Mas existem outros sistemas que foram desenvolvidos, né, ao decorrer das civilizações antigas. Agora vamos falar um pouquinho sobre a religião dos egípcios, né, que era o aspecto cultural mais significativo do Egito, né, porque a partir da religião era orientado todos os outros aspectos da vida dele, como até hoje, né? Aquilo que a gente acredita é dessa forma que a gente vai procurar viver, não é? Então, eles acreditavam em vários deuses, né? Eram politeístas. Eles acreditavam na vida após a morte, né? Eles acreditavam que essa vida depois da morte era mais importante que a vida na Terra. A arte deles era refletida nessa visão, né? Eles pintavam túmulos, né? As esculturas, vasos e todos os outros objetos refletia essa visão que eles tinham da religião. Quando um faraó, uma pessoa importante morria, eles construíam as mastabas, que eram uma espécie de túmulo, né? Onde eles deixavam lá todos os pertences do faraó. Foi encontrado, né, junto a um faraó, vários escravos mortos e quase toda uma comunidade morta dentro da pirâmide que o faraó havia sido enterrado. E o aspecto que foi encontrado, esses escravos, a própria esposa dele, é que todos tinham tomado veneno ao mesmo tempo. Eu acho que a gente viu esse videozinho em sala de aula, daquele documentário da descoberta do corpo do faraó de Tutancâmon, né? Não sei se vocês lembram, mas eu vou deixar aqui um endereço para vocês procurarem no YouTube, né? Os Mistérios de Tutancâmon. As imagens a seguir mostram, né, esse politeísmo. Você vai encontrar aí o deuses Osíris, Anubis, né? Vai encontrar o deus Atum, né, sendo representado aí no ladinho. Então, esses deuses, a princípio, eles tinham uma parte de ser humano e a outra de animais. Vai encontrar também, né, um mortuário, que nós chamamos de mastaba também, né, onde eles depositavam o corpo do faraó mumificado. Olha aí, mais um exemplo, né, do deus egípcio Tote, filho de Ra, e Horus, olha aí, corpo de gente e a cabeça de falcão. Tem um aspecto da religião que eu gostaria de destacar aqui, que é
justamente a mumificação, né? Por que que eles praticavam a mumificação e como foi que isso ajudou ao desenvolvimento da medicina? Então, percebam, eles acreditavam, né, que a alma precisaria voltar para buscar esse corpo para que junto eles fossem morar no paraíso. Então, a ideia era de deixar esse corpo bem preservado. Então, esses corpos, eles eram preparados pelos sacerdotes, né? Eram sacerdotes especiais. Eles cortavam, né? Tiravam alguns órgãos de dentro das pessoas, né? E em seguida eles injetavam, né? Talvez éter, não sei, algum produto dentro desse corpo, né? E normalmente o cérebro era descartado também, né? Eles colocavam essas partes que eles tiravam, né? Dentro de um outro recipiente, né? O coração, que era o centro da inteligência, ficava no lugar, eles não tiravam o coração. E aí eles enrolavam, né, em vários panos, em vários gases e conservavam, isso seria conservar, né, o corpo, para que quando a alma voltasse, esse corpo estivesse preservado. Então, isso não era barato, era muito caro. Então, muitos passavam a vida toda trabalhando, guardando dinheiro, né, as suas economias, para que na hora da morte eles pudessem também ser preparados dessa maneira. Muito bem, então a gente chegou ao fim, né? Uma rapidazinha elucidação de alguns principais aspectos dessa civilização. Nós temos um desafio aqui no finalzinho, né? Lembra que eu falei da escrita dos egípcios, os hieróglifos? Então, aqui tem, depois de já desenvolvido, né, e pesquisado, o que eles representavam dentro do nosso alfabeto. E depois, no próximo slide, aqui nós temos uma mensagem, né, uma tábua de argila que os historiadores encontraram. Então, tentem descobrir o que está escrito nessa tábua de argila aí. E aqui a gente tem mais um desafio. O que está escrito aí? Será que você consegue? E por último, escreva seu nome com os hieróglifos, tá bom? Beijo, abraço e a gente se vê na próxima aula, se Deus quiser, já lá na nossa sala.